Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos Psicológicos da Educação, nós partiremos agora para a nossa atividade online, que é a nossa atividade online, e continuaremos discutindo aí sobre esse papel do educador como psicólogo na educação, né? Então, vamos tentar compreender isso por meio da nossa atividade online. Então, psicologia educacional ou psicologia da educação, né? Então, vamos partir aqui. Psicologia educacional, psicologia da educação é o ramo da psicologia que estuda o processo de ensino-aprendizagem em diversas vertentes, os mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos, o que está estreitamente relacionado com a psicologia do desenvolvimento. Então, essa psicologia educacional, ela é o ponto de partida para compreendermos como vai acontecendo esse desenvolvimento da criança até a fase adulta dentro da educação. Com isso, é possível irmos orientando, por meio dessa orientação, por meio desse trabalho junto às crianças, nós vamos entendendo e precisamos entender como isso deve acontecer. Então, a psicologia do desenvolvimento é uma área de conhecimento da psicologia que estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico, motor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a idade adulta. O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico, né? Então, nesse processo de desenvolvimento, o ser humano, o indivíduo, ele deve crescer digamos que fisicamente, né, que é o seu desenvolvimento orgânico, como também o seu desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico, né, chamado também de amadurecimento, que é o que busca a psicologia da educação. Dentro disso, nós podemos ver que os psicólogos educacionais desenvolvem o seu trabalho em conjunto com os educadores de forma a tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e significativo para o educando. É algo que nós já temos pedido como educadores para as nossas escolas, para a maioria das nossas escolas que não tem um psicólogo, né? Digamos que um psicólogo que entenda de educação, não sendo mesmo nós professores, mas um psicólogo da educação, que nós somos também. Dentro da educação nós assumimos esse papel, mas aquele psicólogo clínico que pudesse trabalhar dentro das escolas como para nos auxiliar e também a gente auxiliar, ou seja, um trabalho conjunto, nós iríamos ver que as coisas andariam de forma melhor. Por isso que é um sonho das nossas escolas, mas enquanto isso não acontece, nós somos os psicólogos educacionais. E trabalhando em conjunto com o psicólogo que muitas vezes atende lá no seu consultório, é possível melhorarmos a autoestima, é possível melhorarmos um pouco a vida dos nossos alunos, também, claro, a nossa como educadores. Então, é por meio dessa motivação. Por meio dessa motivação, as dificuldades de aprendizagem são possíveis serem sanadas, digamos assim. Então, dentro dessa psicologia escolar, focam a ação não apenas nas necessidades da criança na escola, como também em outras áreas onde as experiências escolares têm impacto, né? Então, que áreas são essas? Lá na casa da criança, lá no meio em que vive essa criança quando está fora da escola. É preciso compreender o meio, é preciso compreender o que cerca esta criança para podermos também aplicarmos os nossos conhecimentos psicológicos. Freud e a educação. O que Freud tem a colocar para nós dentro dessa educação? Tem muita coisa. Freud, um dos maiores estudiosos que vem com esse método da psicanálise para nos ajudar a compreender, auxiliar-nos a compreender como esse processo ele acontece. Então, a psicanálise surge com Freud como possibilidade de compreender o fenômeno educativo através da noção de inconsciente, né? Freud é o defensor dessa noção do inconsciente, né? Ele vai colocar para nós, mais na frente nós vamos observar,
nos vídeos seguintes, que vai trabalhar muito essa questão de Freud, colocando como o inconsciente ele reflete nas nossas ações, no nosso dia a dia, para que nós possamos, de certa forma, desenvolver as nossas atividades. Então, Freud acreditava inicialmente que um dos meios para evitar o aparecimento de sintomas neuróticos seria oferecer uma educação não repressiva, que respondesse aos questionamentos da criança à medida que eles fossem surgindo. Então, essa é a defesa de Freud. Não dá para ser repressão, né? Não dá para ser repressão. Surgiu o questionamento, vem a resposta. Mas essa é uma teoria freudiana que nós também aplicamos no nosso dia a dia, né? Aplicamos no nosso dia a dia, dependendo do ambiente, dependendo do nosso alunado, dependendo do meio em que nós estamos vivendo, nós vamos aplicando as diversas teorias. Mas temos outros estudiosos, como Piaget, Vygotsky, que nós veremos um pouco mais à frente, e Piaget é um defensor do construtivismo. Ele formula a ideia de que o conhecimento é resultado do processo de interação entre o sujeito e o ambiente circundante. Ou seja, é preciso que haja esse elo, essa ligação, esse contato entre o sujeito e o ambiente para que aconteça realmente essa formação, essa educação dentro desse processo de interação. E ele destaca para nós 3 pontos, que é a assimilação, a acomodação e a adaptação. Então, na assimilação, ele coloca que o que é a assimilação? É a incorporação de um novo objeto ou ideia a que existia anteriormente, ou seja, ao esquema que a criança possui. A acomodação implica na transformação do organismo para poder lidar com o ambiente. Diante de um objeto ou nova ideia, a criança modifica e aprimora esquemas adquiridos anteriormente. E na adaptação, representa a maneira pela qual o organismo estabelece um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Isso nós poderíamos resumir da seguinte forma: assimilação, acomodação, adaptação, entre sujeito e objeto. Na assimilação e na acomodação, esse sujeito e esse objeto ainda são como dois indivíduos desconhecidos. Então, a assimilação é o indivíduo, a acomodação é o outro indivíduo, o objeto, e eles estão partindo para essa interação. Não é preciso que haja primeiro o conhecimento, para que só no final, na adaptação, aconteça o equilíbrio. Quando a criança ela se aproxima do objeto, ela não se entrega por inteira, ela não vai de vez para o objeto, ou seja, não vai de vez para outra coisa. Por quê? Porque ela precisa conhecer, eles precisam se conhecer, precisam se adaptar, precisam entender que só vai haver essa adaptação quando houver o equilíbrio, quando um passar a confiar no outro. Nós vamos ver isso por meio de alguns esquemas que eu irei mandar para vocês também em outras redes sociais, como o WhatsApp, né? Nós vamos ver alguns exemplos. Mas compreender que para que haja esse processo de interação, que é a assimilação, a acomodação e a adaptação, é preciso que haja primeiramente o conhecimento um do outro para que exista o equilíbrio, ok? Então, nós temos aí várias teorias, né? Várias teorias adotadas pelos psicólogos educacionais. Nossos psicólogos, cada um, dentro da psicologia, cada um segue um caminho, né? Cada um segue um caminho, cada um segue a sua vocação de como atender. A nossa é a psicologia educacional, certo? Porém, existem essas outras, o cognitivismo psicanalítico, construtivismo, cognitivismo social, teorias motivacionais, teorias do desenvolvimento, behaviorismo, teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, ok? Então, vamos aqui partindo para os estágios do desenvolvimento de Piaget, algo que, se alguém já estudou pedagogia, né, já tem um pouco de noção sobre isso. Que Piaget ele defendia dentro do estágio de desenvolvimento, né, do crescimento do ser humano, tanto psicológico como também físico, que tem
alguns estágios, dentre eles o sensório motor, que vai do nascimento aos 2 anos, né, que é o momento em que a criança desenvolve um conjunto de esquemas de ação sobre o objeto, que lhe permitem construir um conhecimento físico da realidade. Nesta etapa desenvolve o conceito de permanência do objeto, constrói esquemas sensórios motores e é capaz de fazer imitações, iniciando a construir representações mentais, né? Então esse é o primeiro momento, do nascimento aos 2 anos. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender também isso aí, que é o momento das imitações, né? Às vezes o pai e a mãe estão vestindo uma roupa e a criança já está começando a querer vestir também a roupa grande, calçados, né? Vai colocando calçado, quer colocar um batom. Então é um processo realmente natural do ser humano, colocado para nós por Piaget. O outro ponto que nós podemos estar analisando é o preparatório, que vai dos 2 aos 6 anos. A criança inicia a construção da relação de causa e efeito, bem como das simbolizações. É a chamada idade dos porquês e do faz de conta, né? Então esse pré-operatório é quando justamente tudo que o adulto fala, a criança diz: mas por quê, mãe? Mas por quê, pai? Sim, por quê? Por quê? Né? É o momento das interrogações, dos questionamentos e desse faz de conta, né? De que não está compreendendo as coisas, mas na verdade algumas coisas já compreende, porém vai se construindo. O operatório concreto, que é dos 7 aos 11 anos, a criança começa a construir conceitos através de estruturas lógicas, consolida a observação de quantidade e constrói o conceito de número. Seu pensamento, apesar de lógico, ainda está centrado nos conceitos do mundo físico, onde abstrações lógico-matemáticas são incipientes. E no operatório formal, que vai dos 11 aos 16 anos, fazem que o adolescente constrói o pensamento proposicional, conseguindo ter em conta as hipóteses possíveis, os diferentes pontos de vista e sendo capaz de pensar cientificamente, né? Então esse operatório formal é aquela idade onde surge toda a preocupação dos pais em relação às crianças, né? Aos adolescentes já, na verdade, né? Porque é o momento em que eles já querem já querem tomar suas próprias decisões, já querem se vestir da forma que eles acreditam ser correta, né? Então, para nós como educadores, como professores, nós também sentimos lá essa fase que chega um pouco mais de dificuldade na hora de ensinar também, né? E existe também esse ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que Piaget adota para mostrar para nós de como acontece essa aprendizagem. A ZDP é a distância existente entre o que o sujeito já sabe e aquilo que ele tem potencialidade de aprender. Então, seria neste campo que a educação atuaria, estimulando a aquisição do potencial, partindo do conhecimento da ZDP do aprendiz, para assim intervir. O conhecimento potencial, ao ser alcançado, passa a ser o conhecimento real e a ZDP redefinida a partir do que seria o novo potencial. Por meio dessa teoria de Piaget, ele coloca justamente isso, que a aprendizagem ela acontece observando 2 pontos, né? Aquilo que o sujeito já sabe e aquilo que ele tem potencial para aprender. Portanto, a ZDP ela estuda justamente a potencialidade do indivíduo. É possível que Maria, que João desenvolva mais que isso? Tem potencialidade para isso? Então, essa zona de desenvolvimento proximal, ela vem para isso, né? Vem com esse sentido que é colocado para nós por Piaget. Então, Freud, ele, para a gente compreender um pouco mais sobre essa psicologia do desenvolvimento, Freud ele trabalha com esses 3 pontos: o id, o ego e o superego, que todos nós temos. O id, o ego e o superego. E nós diariamente vamos desenvolvendo isso no nosso meio. Por exemplo, o id é a zona inconsciente, primitiva, a partir do qual se forma o ego e o superego. Está desligado do real,
não se orientando por normas ou princípios morais, sociais ou lógicos. O ego é a zona fundamentalmente consciente, que se forma a partir do id. E o superego é a censura das pulsações que a sociedade e a cultura impõem ao id, impedindo de satisfazer plenamente os seus instintos e desejos. Vamos tentar compreender. Ou seja, o id é aquele sentimento do inconsciente, digamos assim. Aquele sentimento que nós desejamos algo, alguém, alguma coisa. Desejamos, mas está ali só para nós. O ego vai nos mostrar a racionalidade. Isso é correto? Isso é bom? Devo fazer? Passa-se as interrogações. É realmente uma necessidade? O superego, ele já é aquele ponto que me diz: eu devo porque é bom, porque é correto, porque é assim. Ou eu não devo porque é errado, não pode fazer. Então, é um estágio de desenvolvimento que Freud coloca para nós de sensações. De sensações. Então, todos nós passamos por esses 3 pontos: o id, o ego e o superego. Então, logo depois estarei colocando mais alguns vídeos também falando sobre esses pontos, e nós vamos partir agora para um próximo vídeo, para os vídeos sobre os fóruns, ok?